Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos analisar questões de provas teóricas do Detran realizadas no dia 19 de julho de 2024. Iniciando com esta prova, a qual o aluno acertou 18 questões e errando 12 questões nesta prova, ficando reprovado, infelizmente ficando reprovado nesta prova. E a partir de agora, nós vamos conferir quais foram essas 12 questões que este aluno acabou errando na sua prova teórica. Aproveite essas questões para você se atualizar e estudar também para o seu exame teórico do Detran. Primeira questão desta prova, uma questão de meio ambiente. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? O que será que contribui para o aumento da poluição atmosférica aqui na questão número 1? Quando o condutor transita com excesso de peso no seu veículo automotor. Este é um fator que contribui para o aumento da poluição atmosférica. Transitar com excesso de peso, excesso de carga, fará com que o veículo consuma mais combustível e, consequentemente a isso, produzirá mais gases, aumentando ainda mais a poluição atmosférica. Portanto, resposta correta da primeira questão, alternativa D. Transitar com excesso de peso contribui para o aumento da poluição atmosférica. No entanto, quando o condutor evita aceleradas bruscas e também frenagens excessivas, isso contribui para a diminuição da poluição atmosférica. Muita atenção sempre, então, com o comando da questão. Próxima questão, indique a placa de regulamentação que significa dê a preferência. O sinal de dê a preferência é o sinal aqui da alternativa A. Diminua a velocidade e pare se necessário for, dando preferência aos veículos que trafegam pela via preferencial. Placa de regulamentação com o sinal de dê a preferência. Mas o aluno acabou marcando a alternativa C. Na alternativa C, temos o sinal de regulamentação, que significa alfândega, ou seja, repartição alfandegária. Alfândega é uma repartição pública responsável pelo controle de entrada e saída de itens entre o Brasil e outros países. Alfândega. Próxima questão. De acordo com a legislação de trânsito, a colocação de películas não refletivas nos vidros dos automóveis é a colocação de película, a colocação de isofilme nos vidros dos automóveis. Lembrando que esta película ela não pode ser refletiva. A película refletiva ela é proibida. Portanto, resposta correta, a colocação de películas não refletivas nos vidros dos automóveis ela é permitida, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. O CONTRAN traz a Resolução 989 do ano de 2022 e estabelece os limites de transmitância luminosa nos vidros dos automóveis. Portanto, é permitido a colocação de películas não refletivas nos vidros dos automóveis? É permitido, desde que observadas as condições estabelecidas nesta resolução do CONTRAN. Resolução 989 do ano de 2022. Na resposta errada, o aluno marcou que é permitida desde que o veículo passe por uma vistoria no Detran logo após a colocação da película.
Neste caso, não é necessária esta vistoria no Detran. Não há aqui uma alteração na característica original do veículo. Se a questão citasse que houve uma mudança na característica original do veículo, daí sim seria necessário esta vistoria no Detran Departamento Estadual de Trânsito. Não é o caso aqui na colocação de películas. Próxima questão. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. Neste caso, o condutor de veículo motorizado o condutor deve aguardar o final da travessia do ciclista, do pedestre, de outros veículos que estão atravessando a via ainda, mesmo que o semáforo tenha ficado verde para ele. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece isso. Por mais que acenda a luz verde do semáforo, permitindo a saída dos veículos, caso haja alguém ainda atravessando a via, pode ser um pedestre, pode ser um ciclista, pode ser outro veículo que ainda está terminando de cruzar a via. O condutor deve, nesse caso, aguardar o final da travessia com o seu veículo parado. Veículo parado não é como diz aqui na alternativa D. O condutor pode pôr o carro em movimento de uma forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Resposta errada, atitude também errada no trânsito. Aguardamos com o veículo parado. Próxima questão. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a um curso de reciclagem, dentre outras situações, quando que um condutor infrator será submetido a um curso de reciclagem. Vamos ver por que a alternativa C está errada. Quando o condutor está suspenso do seu direito de dirigir, tudo bem, aqui está correto. Toda pessoa que tem o seu direito de dirigir suspenso deverá participar de curso de reciclagem. Quando cometer uma infração de natureza gravíssima. Aqui está o erro da alternativa C. Não é o cometimento de uma infração gravíssima que vai obrigar o condutor a se submeter a um curso de reciclagem. Resposta errada. Claro que há algumas infrações gravíssimas que prevêem a suspensão do direito de dirigir, independentemente do número de pontos acumulados. São as infrações chamadas autossuspensivas. Mas não é o que a resposta da questão cita. Portanto, resposta errada. E na resposta correta diz: quando o condutor estiver suspenso do seu direito de dirigir e quando se envolver em um acidente grave para o qual ele tenha contribuído, ou seja, um acidente grave no qual o condutor tenha contribuído, tenha culpa, este também é um motivo que vai suspender o direito de dirigir do condutor e ele será obrigado a participar de um curso de reciclagem. Portanto, resposta correta da questão, alternativa D. O condutor será submetido a um curso de reciclagem quando o seu direito de dirigir for suspenso e também quando se envolver em um acidente grave para o qual ele tenha contribuído. Resposta correta da questão. Próxima questão. Em uma rua, há um carro em chamas após uma colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se. Há um carro em chamas após uma colisão. O que fazer neste caso? Na resposta errada, o aluno marcou usar o extintor dirigindo o jato para o meio do fogo. Meio do fogo deixou a resposta errada. Devemos dirigir o jato do extintor para a base das chamas.
Não é meio do fogo, mas sim a base das chamas. Resposta correta neste caso. Meio do fogo deixou a resposta errada. E também devemos empregar, utilizar, se possível for, vários extintores ao mesmo tempo para o quanto antes conseguir apagar esse princípio de incêndio, estas chamas. Empregar, se possível, então, vários extintores ao mesmo tempo. Resposta correta aqui para a questão. Próxima questão. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças. Estudamos em legislação de trânsito que as crianças menores de 10 anos e que não atingiram 1,45 m de estatura, essas crianças devem ser transportadas no banco traseiro do veículo automotor. Menores de 10 anos de idade e que não atingiram ainda 1,45 m de estatura. Esta é a regra, mas toda regra tem suas exceções. E esta exceção foi cobrada aqui na questão 22. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, não possuir banco traseiro é uma exceção, veja bem, deve transportar crianças. Resposta errada do aluno. Maiores de 10 anos de idade somente. Resposta errada. Neste caso, a lei permite que a criança seja transportada lá no banco dianteiro do passageiro, com os cuidados especiais de acordo com a sua idade, peso e estatura, usando bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, cinto de segurança, ou seja, podemos transportar essa criança no banco dianteiro, mas com todos os cuidados especiais de acordo com a sua idade, peso e estatura. Portanto, é necessário que você estude a regra e sempre também estude, lembre-se que toda regra, praticamente toda regra, possui exceções. Muita atenção com isso nas provas do Detran e também no trânsito. Próxima questão: transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Quando o condutor transita com o veículo automotor sobre uma ciclovia ou ciclofaixa, ele está cometendo uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima e vai sujeitá-lo a uma multa de trânsito. Infração gravíssima, sujeito a multa. Na resposta errada, o aluno marcou que é proibido, com certeza é proibido, e sujeito a uma penalidade de advertência. Resposta errada. Próxima questão. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que... Será que pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água? Claro que sim. Mundialmente é falado sobre isso. Evite lavar o carro, lavar calçadas com mangueira. Evite o desperdício de água. Então, alternativa B, resposta correta aqui da questão. E na resposta errada, será que é falsa a crença de que se acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico? Será que é falso isso? Pelo contrário, isso é verdadeiro. É verdadeira a crença de que se acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Claro, quanto mais acelerarmos um veículo automotor, mais combustível ele vai consumir e a consequência disso é mais poluição, é mais contaminação ao ar atmosférico. Logo, a palavra falsa deixou a resposta errada. Próxima questão. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve...
Será que houve falta de atenção e fadiga? Resposta errada. Quando há um desrespeito à sinalização, há uma atitude de imprudência por parte deste condutor, deste motorista. Imprudência é o desrespeito no trânsito, desrespeito à sinalização, velocidade, regras de circulação e de conduta, entre outras situações às quais o condutor tem esse tipo de atitude de desrespeito. Logo, a resposta aqui da questão: imprudência. E as últimas questões desta prova. Um condutor que teve a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, cassada, ou seja, cancelada, esse condutor poderá requerer a sua reabilitação somente após quanto tempo? Somente após 2 anos. Em algumas respostas do Detran, o Detran troca anos por meses. Daí a resposta fica assim, 24 meses. Também resposta correta daí. Tanto faz, 2 anos, 24 meses, é o prazo que o condutor, com a sua habilitação cassada, cancelada, terá que esperar para requerer a sua reabilitação, realizando todos os exames novamente. Outra resposta deste assunto muito cobrado em questões. Condutor que tem a sua habilitação cassada, o que ele tem que fazer? Claro, ele vai esperar 24 meses, 2 anos para poder requerer a sua reabilitação. Daí ele vai procurar o Detran, vai procurar também uma autoescola e vai ter que fazer novamente todos os exames necessários à habilitação. Exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, prova teórica e prova prática de direção veicular na categoria que ele possuía ou em categoria inferior, a depender da sua vontade e também a depender do laudo médico. Logo, estude esse assunto, muito cobrado em questões do Detran também. E a última pergunta desta prova: é proibido ao pedestre? O que é proibido ao pedestre? Atravessar a via nas áreas de cruzamentos é uma proibição para o pedestre. O pedestre deve atravessar a via fora das áreas de cruzamento, sobre a faixa de pedestre, nas passarelas, enfim, em locais apropriados para a travessia de pedestres. E em locais que não possuam uma passagem apropriada para o pedestre, ele deve atravessar a via em sentido perpendicular ao seu eixo. Em locais que não tenham sinalização adequada para a travessia de pedestres, o pedestre deve atravessar a via em sentido perpendicular ao seu eixo. E na resposta errada, o aluno acabou marcando que é proibido ao pedestre atravessar a via com fones conectados à aparelhagem sonora ou celular. Isso não é proibido ao pedestre. Não é proibido, mas também não é aconselhável que se faça isso. O pedestre, ao atravessar a via, principalmente, deve ter muita atenção, muito cuidado e evitar aparelho celular, fones de ouvidos, fones conectados à aparelhagem sonora, enfim. Isso aqui deve ser evitado pelo pedestre, mas não é proibido pela lei. Portanto, esta foi a primeira prova do dia 19 que nós analisamos. Analisamos as 12 questões que este aluno errou na sua prova teórica. Agora nós vamos analisar mais uma prova, também do dia 19 de julho. Este aluno acertou 23 questões, errando
apenas 7 questões na sua prova teórica. E a partir de agora nós vamos analisar quais foram essas 7 questões que ele acabou errando em sua prova teórica, ficando, neste caso, aprovado. Primeira questão. Ao atingir uma certa velocidade, o volante da direção começa a tremer. Normalmente, isso é um sinal de quê? O volante da direção começa a tremer. Isso é sinal de pneus e rodas com balanceamento desuniforme, ou seja, falta de balanceamento nos pneus e rodas deste veículo. Na resposta errada, o aluno marcou pneu careca com calibragem abaixo da recomendada. Claro que não se pode conduzir um veículo com pneu careca, ainda mais com calibragem abaixo da recomendada. No entanto, não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou sobre volante da direção começando a tremer quando o veículo atinge uma certa velocidade alta na via. Isso é um sintoma, sinal de falta de balanceamento nos pneus e rodas deste veículo. Próxima questão. Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve cumprir as regras de trânsito e atentar para os conceitos de direção defensiva, a fim de evitar acidentes. Faz parte destas regras e conceitos. Ao se aproximar de um cruzamento de vias, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o que o condutor deve observar para evitar sempre acidentes de trânsito. Na resposta errada, o aluno marcou o seguinte: reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade é uma atitude correta quando você está se aproximando de um cruzamento. Ao se aproximar de todo tipo de cruzamento, reduza a sua velocidade. O problema aqui da resposta é a continuação. Apenas se a via onde o condutor trafega não for a preferencial, para não provocar colisões traseiras. Resposta errada. Devemos reduzir a velocidade do veículo em todos os cruzamentos. Não é apenas se a via onde o condutor trafega não for a preferencial. Resposta errada. E a resposta correta trouxe dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Resposta correta da questão. Veículos que já estejam circulando pela área da rotatória têm preferência de passagem, a não ser que haja no local uma sinalização que mude esta regra. Quando a via for sinalizada, nós vamos respeitar a sinalização. E quando a via não for sinalizada, nós vamos respeitar as regras de circulação e de conduta. Como neste caso, veículo que circula pela área da rotatória tem a preferência de passagem entre os demais. Próxima questão. Um condutor está com seu veículo parado num cruzamento, esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo, ignorando os pedestres. O condutor está parado lá no cruzamento. Ele está esperando abrir o semáforo. Quando o semáforo fica verde, 2 pedestres ainda estão lá no meio da travessia, no meio da rua, atravessando. Se este condutor partir com o seu veículo ignorando os pedestres. Lembra que esta questão é semelhante a uma anterior na outra prova que corrigimos? Muito semelhante. O condutor que está aguardando alguém atravessar a via, mesmo que o semáforo fica verde, o condutor deve aguardar com seu veículo parado. Deve aguardar com seu veículo parado até que todos concluam a travessia neste cruzamento. E se ele desrespeitar isso,
ele estará cometendo uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Cometerá, então, portanto, infração de trânsito. Qual foi o erro aqui do aluno nesta questão? Ele colocou cometerá infração e também crime de trânsito. A parte aqui, crime de trânsito, deixou a resposta errada. Não é crime de trânsito esta conduta, é apenas infração de trânsito passível de multa. Próxima questão, a sinalização horizontal de cor vermelha regulamenta. Sinalização horizontal é a sinalização que está no pavimento, aquela sinalização pintada, desenhada sobre a pista de rolamento. E quando ela é na cor vermelha, ela regulamenta o quê? Ela regulamenta a limitação de espaço de ciclovias e também símbolo de emergência. Cor vermelha na sinalização horizontal. Ciclovias, ciclofaixas também e símbolos de emergência. E as últimas questões desta prova, perceba que o aluno errou questões sobre ciclistas. As 3 últimas questões aqui desta prova são sobre o assunto ciclista. Então vamos analisar essas últimas 3 questões desta prova. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Os ciclistas podem circular nas ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Os ciclistas e também os pedestres no trânsito, eles têm prioridade sobre os veículos. Na resposta errada, em ruas de uma forma geral, tudo bem, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Resposta errada. O pedestre e o ciclista têm prioridade. Quem vai ceder a vez a eles são os veículos. Resposta errada, portanto. Próxima questão, a circulação de bicicletas nos passeios públicos. Será que ela é proibida e ponto final? Resposta errada. Lembre-se que há exceções. Na prova anterior, a gente falou também sobre as exceções. Muita atenção. Bicicleta não é permitida sobre calçadas e passeios públicos. Esta é a regra. O trânsito de bicicletas, o trânsito de ciclistas sobre os passeios é proibido como regra, mas nós temos exceções e a questão aqui trouxe uma exceção. Esse trânsito é permitido quando a via for devidamente sinalizada pelo órgão responsável por ela. Órgão com circunscrição sobre esta via. Se houver uma sinalização que permita o trânsito de bicicletas, de ciclistas sobre os passeios, obviamente que este trânsito será permitido. Esta é uma exceção que a legislação de trânsito traz aqui para a gente. Agora, caso não haja esta sinalização, o trânsito de bicicletas nos passeios públicos, ele é proibido. E por fim, última questão desta prova, também falando sobre ciclistas, é proibida a circulação de bicicletas onde? Onde que é proibida a circulação de bicicletas? Ela é proibida nas rodovias, salvo, novamente aqui uma exceção, a palavra exceto, a palavra salvo podem aparecer também nas respostas do Detran. Veja este exemplo. A circulação de bicicletas, ela é proibida nas rodovias, exceto se na rodovia houver um acostamento ou faixas próprias para os ciclistas trafegarem. Portanto, resposta correta aqui da questão. E não é proibida a circulação de bicicletas nas avenidas de tráfego motorizado com velocidade acima de 50 km por hora. Portanto, resposta
errada. Não é proibida a circulação de bicicletas em avenidas e também em ruas de uma cidade como regra geral. Resposta na prova errada neste caso. E chegamos ao final de mais esta análise de questões de provas do Detran, questões oficiais, provas aqui do Detran, de alunos que realizaram no dia 19 de julho de 2024. Aproveite essas questões para você estudar e se preparar também para a sua prova teórica. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais!